Bom, pessoal, vamos para a resolução do roteiro de 14 a 18 de setembro. Antes da gente começar a resolver esse roteiro aqui, vamos voltar um pouquinho ao assunto das aulas passadas. As aulas passadas a gente começou a falar sobre álgebra e expressões algébricas. O que seria uma expressão algébrica, pessoal? Seria pegar um problema e transformar como a gente fala numa linguagem matemática, certo? Vamos pegar então como a gente fala e transformar numa expressão matemática. Vou passar aqui então uma questãozinha para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem essa questão no caderno, bem feitinho, com bastante atenção, porque quem conseguir entender esse exercício aqui, nunca mais vai ter dificuldade com a equação do primeiro grau, tudo bem? Então vamos lá. Copiem no caderno de vocês, o enunciado é pequenininho. Então copiem aí e vamos resolver. Vamos fazer junto aqui. Então, ó, primeiro passo é transformar essa leitura numa expressão matemática, tá? Olha a letra A, o que pede pra gente. Que função matemática representa essa situação? Qual é a expressão algébrica que representa essa situação? Vamos lá então. Vamos ler o texto. Em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente deve pagar R$ 1 de bandeirada. Ou seja, só de eu chamar o táxi, eu já tenho que pagar uma taxa de R$ 1, certo? Então vamos lá. Esse é o primeiro dado que a gente pegou. R$ 1 de bandeirada terei que pagar. Tudo bem? Guardei essa informação aqui. Esse valor, quando a gente entra no táxi, se tiver o taxímetro, ele já vai estar marcando R$ 1, tudo bem? Então, mesmo se eu não andar com o táxi, esse valor aqui eu já tenho que pagar. E, além disso, a cada quilômetro rodado, eu pago R$ 2. Então, além da bandeirada, que é um valor fixo, eu pagarei R$ 2 por quilômetro rodado. Então, é outra informação que eu tenho, ó. R$ 2 por quilômetro rodado. Tudo bem, ó? Vou anotando aqui as minhas informações. Seja x a distância percorrida por um táxi. Então, pessoal, aqui que eu estou começando a utilizar as letras, ó. Eu não sei o quanto que eu vou andar com o táxi. Então, eu sei que vai ser uma distância x, que eu ainda vou descobrir. Então, ó, seja x a distância percorrida por um táxi. É outra informação que eu colhi aqui no meu texto. E y a ser pago pela corrida. Então, depois que eu terminar a minha corrida, eu vou pagar um valor para o taxista. Esse valor é o valor y. Então, y é o valor a ser pago pela corrida. Tudo bem? Então, vamos fazer a letra A. Vamos transformar esse texto numa linguagem matemática. Vamos criar uma função matemática. Então, ó, desses 4 dados aqui, como que eu vou montar? Y é o preço total, né? Então, ó, Y é o preço total. Qual que vai ser o preço total? Depende. Depende da quantidade de quilômetros que eu rodar, não é? Então, eu vou pagar o valor da minha corrida a partir da distância que eu andar com o táxi, não é verdade? Andei 1 km, andei 2 km, andei 3 km. A partir, então, dessa informação, eu sei quanto que eu irei pagar. Então, o valor da corrida é igual à distância que eu percorri com o táxi, multiplicado pelo valor por cada quilômetro. O taxista não cobra um valor por quilômetro, então ele cobra R$ 2 por quilômetro. Então, esses R$ 2 eu vou multiplicar pela quantidade de quilômetros rodados. Só que não é só isso que eu vou pagar, né? Além dessa multiplicação aqui, eu ainda tenho uma taxa fixa. Então, eu vou somar essa taxa fixa de R$ 1. Pronto. Está feita a minha expressão algébrica aqui, ó, com bastante palavras, ó. Y, que é o preço a ser pago, vai ser a quantidade de quilômetros andados multiplicado por R$ 2, somado com R$ 1 de bandeira. Para deixar mais simplesinho aqui, ó, vamos tirar esse excesso de informação. Tá vendo que tem muita informação aqui ainda?
Aqui na minha primeira parte, ó, que eu deixei de vermelho, eu vou manter somente o y, porque eu já sei que o y é o preço a ser pago, não é? Aqui, ó, da minha parte verde, eu vou manter só o x, porque eu sei que o x é a distância percorrida. Dessa minha partezinha laranja, ó, eu vou manter só o 2. Tá vendo? Ó? Eu estou eliminando o que é demais. Eu estou deixando bem simplesinho, numa linguagem bem fácil da gente enxergar. Tudo bem? Somado com R$1. Então, pessoal, aqui eu tenho a minha expressão algébrica. Tudo isso que está sendo falado no texto, eu resumi nessa equaçãozinha aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. Ou, se eu quiser falar da forma materna, valor a ser pago pela corrida, que eu chamei de y, é igual a R$2 multiplicado pela distância, somado com mais R$1 de taxa. Mas eu esqueço de tudo isso agora, porque agora que eu tenho uma equação pronta, eu trabalho somente com esses valores aqui. Tudo bem? Então vamos para a letra B. Quanto pagaria um cliente de táxi se ele fizesse uma corrida de 3,5 km? Então vamos para a resolução da B. Eu vou passar 2 exemplos aqui para vocês, tudo bem? E eu vou deixar para vocês calcularem aqui o item B. Então, essa equação, ela vai calcular qualquer distância. No final das contas, eu vejo quantos quilômetros eu andei e coloco aqui no lugar do x. E isso vai me retornar o resultado que eu irei pagar para o taxista. Vamos lá, então? Vamos supor que eu andei 10 km. Faltou o i aqui na distância, pessoal. Vocês arrumem aí. Vamos supor que eu andei 10 km. 10 km não é o valor do x? Então, ó, eu vou copiar a equação e aonde tiver x eu vou trocar por 10. Então, agora vamos resolver isso. Y é igual a 2 vezes 10 mais 1. 2 vezes 10, 20. Mais 1, 21. Portanto, o y é igual a 21. E quem que é o meu y mesmo? É o valor que eu irei pagar. Então, por essa corrida, eu pagarei R$21. Vamos supor agora, com a mesma equação, ó. Vamos supor agora que eu andei 20 km. Também está faltando o i aqui, pessoal. Vocês arrumem, tá? 20 km. Vou usar a equação. No lugar do x, eu vou pôr o 20. Então, a minha equação fica assim, ó. Y é igual a 2 vezes 20 mais 1. Quanto que é 2 vezes 20? 40. Y é igual a 40 mais 1. Portanto, y é igual a 41. E o y a gente sabe que é o valor que a gente irá pagar para o taxista, não é? Quanto que eu irei pagar para o taxista? 41 km. Como que vocês vão fazer aí, então, para completar o item B? Vocês vão colocar uma distância de 3,5. Então, ó, no lugar da distância aqui, vocês vão pôr 3,5. No lugar do x, tá vendo? Ó, aqui não era 20. No lugar aqui, ó, eu vou pôr o que eu estou procurando agora, que é o 3,5. 2 vezes 3,5 mais 1, a gente consegue achar o valor que a gente pagará pela corrida de 3,5 km. Tudo bem? Deu para entender bem o que é uma equação, uma função matemática? Certo? Pessoal, agora é o seguinte. A primeira parte que eu queria que vocês entendessem, já expliquei. Agora, eu quero explicar a parte gráfica. Sabia que tem como expressar essa equação em forma de gráfico? Isso nos ajuda. Vou mostrar para vocês no fim do exercício que o gráfico é um jeito mais fácil de enxergar os resultados. O gráfico é para ajudar a gente. E a gente consegue fazer esse gráfico aqui no plano cartesiano. Plano cartesiano, vocês lembram o que é o plano cartesiano mesmo? Vamos montar aqui um plano cartesiano. O plano cartesiano são duas retas, uma na vertical e uma na horizontal. Essas duas retas se cruzam, certo? Formando um ângulo de 90 graus aqui, tá? Nessas duas retas que se cruzam, os valores aqui, ó, para frente na parte do x,
são os valores positivos. Aqui, ó, onde as minhas duas retas se cruzam, é a minha origem. É o ponto zero. Tudo bem? Dei um passo para frente, estou no passo 1. Dei 2 passos para frente, estou no passo 2. Dei 3 passos para frente, ó. Igual uma régua. Eu vou numerando de um em um aqui, formando o meu plano cartesiano. Tudo bem? Então, os valores aqui para frente no x são positivos. E no y, para cima, também são positivos. Ó. Eu estou na origem. Subi 1, subi 2, subi 3, subi 4, subi 5. Tudo bem? Se para frente e para cima são números positivos, aqui é zero, né? O que acontece se eu começar a andar para trás? Ó, eu estou no zero. Dei um passo para trás, menos 1. 2 passos para trás, menos 2. 3 passos, menos 3. 4, menos 4. Em y é a mesma coisa para baixo. Ó. Estou aqui no ponto 0. Desci 1, menos 1. Desci 2, menos 2. Desci 3, menos 3. Desci 4, menos 4. Então aqui eu tenho meu plano cartesiano montado. Tudo bem? E agora, como que eu vou fazer o gráfico, tá? É o seguinte. Sabe aquela funçãozinha que a gente encontrou? 2x mais 1? Vamos pegar ela. 2x mais 1. Vou montar uma tabelinha. E desse lado aqui eu vou colocar valores para x. Tudo bem? Então, ó, eu vou atribuir valores para x. O valor que eu quiser. Posso pôr 0, posso pôr 1, posso pôr 10, posso pôr 20. Posso pôr o número que eu quiser aqui para x. Tudo bem? No meu exercício, esse x aqui seria a distância, né? Então, ó, para cada distância, pagarei um valor que é o valor do y, né? Então, vamos lá. Vou atribuir valores pequenos para caber aqui no meu gráfico. Senão, eu teria que fazer um gráfico maior que esse. Então, vamos falar. Quando x for 2, quanto que vai valer o y? X é 2, não é? Então, ó, quando eu for copiar a função, no lugar do x eu vou pôr 2. Olha como que fica. Y é igual a 2, que já estava lá, multiplicado por 2. Ó. Esse 2 apareceu no lugar do x. Mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Portanto, ó, quando o x for 2, y vale 5. Quando eu andar 2 km, eu pagarei R$5 pela corrida do táxi. Vamos encontrar esse ponto aqui no nosso plano cartesiano? Olha, sempre que eu tiver um parzinho desse, o primeiro é o x. Então, ó, aqui no x eu tenho 2. E no y eu tenho 5. Aonde as duas retas se cruzam aqui, ó, eu marco o meu pontinho. Esse pontinho meu é o meu ponto 2 para x e 5 para y. Vamos para um outro ponto? Escolhi o 3. No lugar do x, agora eu coloco o 3. Ó, tá vendo? Ó? O 2 já estava na função. No lugar do x, eu coloquei o 3. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o valor do y? 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Portanto, ó, quando o meu x for 3, o meu y vale 7. Ó. Quando o meu x for 3, o meu y vale 7. No cruzamento desses dois pontos, ó, dessas duas setas, eu tenho o meu ponto. Esse ponto vale 3 para x e 7 para y. Nós sabemos que por dois pontos passa uma reta. Ó. O que é suficiente para eu fazer uma reta? 2 pontos. Ó. Então, por esses 2 pontos, eu consigo traçar uma reta. Pessoal, olha o que é interessante no gráfico. Com 2 pontos eu consegui fazer o gráfico da minha função, tudo bem? Agora, com esse gráfico, eu consigo enxergar qualquer distância. Vamos supor, quero saber quanto que eu irei pagar por 1 quilômetro. Ó. X não são os quilômetros? Quero saber quanto que eu irei pagar por 1 quilômetro. Basta eu fazer uma reta aqui no 1. No ponto onde ele cruza com o y,
é o valor que eu irei pagar. Ó, tá vendo? Ó? Quando eu andar 1 quilômetro, olha a altura que eu estou aqui no Y. Eu pagarei R$3. Então, ó, para 1 quilômetro eu pago R$3. Olha, dá para enxergar mais coisa ainda. Ó. Vamos supor que eu chamei o táxi e depois eu desisti da corrida. Nem andei, mas ele chegou na minha casa. Eu vou ter que pagar a taxa fixa, né? Qual que é a taxa fixa? R$1. Então, quando eu andar 0 quilômetros, eu vou pagar R$1. Ó. Para 0x, eu vou pagar 1y. Tudo bem? Deu para enxergar? Não dá para enxergar mais nesse gráfico porque está curto. Mas eu consigo perceber que, tá vendo que a cada x aumenta 2? Ó, aqui era 1, né? No 0. Aqui no 1 é 3, aumentou 2. Aqui no 2, ó, é 5, aumentou 2. Aqui no 3 é 7, aumentou 2. Eu consigo perceber então ó, que aqui no 4, se eu tivesse espaço suficiente, eu iria ligar no 9. Então, se eu andar 4 quilômetros, eu pagarei R$9. Tudo bem? Ó, aqui ficou 2, mas eu vou arrumar aqui para vocês já, tá? Opções de ponteiro, vamos arrumar. Tudo bem? Então, beleza. Ó. Quando o x for 4, o y vale 9. Entendido então, pessoal? Então, a gente voltou para trás para saber o que é uma expressão algébrica, como transformar a linguagem materna em expressão algébrica. E com essa expressão pronta, com essa função pronta, eu consigo calcular qualquer distância. Qualquer distância que eu ande, eu consigo saber qual é o valor que eu irei pagar. E ensinei vocês a fazerem isso através de cálculo somente, ó, e também através do gráfico. Então, esse é o gráfico da minha função. Antes de terminar essa explicação, eu vou explicar mais uma coisa para vocês. Tá vendo que aqui formou uma reta? Uma reta é uma linha, né? Por isso que esse tipo de equação é chamada de equação linear. Ó, tá vendo que forma uma linha? O valor que eu irei pagar, ele cresce, ó, de forma linear. Não faz curva, ó. Isso seria uma curva, tá vendo? Acompanhe o meu mouse se movendo. Isso seria uma curva. Mas não faz curva, ó, de forma linear. E sempre que isso acontecer, eu tenho uma equação de primeiro grau. Tudo bem? Sempre que eu tiver uma reta, eu tenho uma função linear, também chamada de equação de primeiro grau. E como que eu consigo identificar pela função se ela é uma equação do primeiro grau? Pelo meu x. Tá vendo que o meu x não tem expoente? Quando o x não tem expoente, é como se tivesse o expoente 1. O expoente 1 não precisa aparecer. Isso seria a minha equação de primeiro grau. Se aqui na minha função tivesse aparecido um x ao quadrado, isso seria uma função de segundo grau. E se tivesse aparecido um x à terceira, seria uma função de terceiro grau. Então, por que a gente chama isso de função de primeiro grau? Porque eu não tenho expoente no y, no x. E quando eu não tenho expoente, é como se fosse 1. Então, primeiro grau. Tudo bem, pessoal? Vou pausar o vídeo aqui. Essa é a primeira parte da correção do roteiro. E na segunda parte da correção, a gente vai fazer, então, os exercícios desse roteiro, então. Tudo bem? Então, eu vou pausar aqui e vocês continuem no segundo vídeo. Tudo bem?